Bem, estamos de volta com o Argumento e agora vamos conversar com o médico Diogo Porto Dias, diretor regional norte da rede Mater Dei, que em Belém opera o Hospital Porto Dias, que agora chama-se Mater Dei Porto Dias. Doutor Diogo, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. A gente conversar sobre o hospital é sempre muito importante, né? Tem gente que não gosta de falar muito, mas não tem jeito. A gente tem que conversar, não é isso? Mauro, prazer voltar a gravar contigo aqui no estúdio, né? Depois de tantos anos. Isso, ainda anos tem bastante isso. A gente intensos. ficava só no online, né? Durante a pandemia. E legal voltar a se conectar aí com o teu público, que é um público diferenciado, né? Que bom. Doutor Diogo, quando a gente fala em hospital e nesse momento que a gente está vivendo, qual é a situação de dengue, Covid? A gente ouve falar que isso cresceu muito. É verdade? Mauro, até antes da pandemia, a gente tinha ciclos epidemiológicos basicamente bem definidos em Belém, né? A gente estaria entrando numa época das síndromes respiratórias um pouco mais agravadas. Depois da pandemia, isso acabou que bagunçou bastante. Misturou tudo. Objetivamente, assim, considerando os últimos meses, até agora, a segunda quinzena de março, a gente começou o ano com uma cepa nova, JN1, da Covid, que causou uma onda nova, mas com uma gravidade bem menor do que a gente já viu. Bem menor, já não é como antigamente, que agora já vem vacinados, né? Certo, exatamente. Então, a gente evitou os casos mais graves e as síndromes mais prolongadas. A gente, nesse momento, vive concomitantemente um aumento da dengue, que não é com a mesma sincronia das outras regiões, afinal, a dengue depende a sua transmissão de um vetor, que é um vetor que é influenciado por diversos fatores ambientais. Então, a gente está vendo essa curva... O nosso é menor. Na verdade, não é sincronizado. A gente está vivendo uma curva que começa a crescer rapidamente agora aqui na nossa região, e isso vindo junto com síndromes respiratórias, Covid e não Covid, né? Então, a gente está vivendo aí um momento de hospitais bem cheios com essa combinação das curvas. É a síndrome do período chuvoso. Exatamente. Extrema umidade. Acho que a gente pode apelidar assim mesmo. Qual é o índice de permanência no hospital? Isso eu li qualquer coisa aí, que agora os hospitais estão fazendo até esse índice, a média que a pessoa fica dentro do hospital. Sim, a gente, como hospital certificado, a gente controla diversos indicadores, esse é um desses, e é um indicador legal que é muito controlado por vários hospitais e a gente consegue se comparar, né? A gente tem que levar em consideração, Mauro, um fator que é a gravidade dos pacientes que estão internados. E a gente tem vários scores que metrificam isso. A gente é um hospital que tem uma taxa de gravidade muito acima da média, somos referência em última linha, em alta complexidade de toda uma região, mas mesmo assim conseguimos ter uma taxa de permanência menor ou em linha com o da Associação Nacional de Hospitais Privados, que congrega ali os maiores hospitais do Brasil. Isso é fruto de um trabalho muito forte, de uma equipe muito competente. Na própria rede Mater Dei, que são vários hospitais, mais de 10 hospitais, Brasil afora, não é? Estamos inaugurando o 10º agora. O 10º. Qual é o posicionamento do Porto Dias? A gente tem reuniões mensais em que a gente compara todos os indicadores financeiros, assistenciais, e a gente realmente está sempre ali nas cabeças entre os indicadores assistenciais, né? A gente sente muito orgulho de, numa rede que é reconhecida nacionalmente por ter bons resultados assistenciais, a gente está sempre ali entre primeiro e o terceiro lugar, entre o ranking de melhor performance dos hospitais de toda a rede, no quesito indicadores assistenciais, que é um painel que contempla um pool muito grande de indicadores, são mais ou menos 25 indicadores que compõem esse score, né, que a gente usa. Pela própria nomenclatura do seu cargo, doutor Diogo, que é diretor regional norte, leva a crer que o Mater Dei está interessado na região. Há essa busca? O momento da transação da rede Mater Dei conosco foi um momento em que, um momento tenso da indústria de saúde, né? Então, a indústria de saúde passa por um momento complexo, que veio exatamente pela bagunça que a Covid promoveu nos custos e na frequência de utilização. Que ainda não houve recuperação. Ainda não houve recuperação. Isso combinado ao aumento do custo de capital, né? Então, não só a rede Mater Dei, mas todas as grandes redes hospitalares do Brasil têm sido mais conservadoras nas suas projeções de crescimento. Mas eu acho que fatalmente a gente vai entrar numa nova onda de crescimento e consolidações e com certeza a região norte é uma fronteira grande ainda a ser explorada, né? Hoje não haveria mercado. Hoje está tudo ocupado e há, inclusive, ociosidade de leitos.
Hoje existe uma certa ociosidade de leitos, hoje existe aí uma relação complexa entre fontes pagadoras, entre as operadoras que estão em crise e os hospitais, né? E que são muitas, né? São muitas. Isso aí é São vítimas da Covid também. Todos vítimas da Covid, e a gente precisa, existe uma escolha de sofia aí, né? Não se pode aumentar muito o preço final ao consumidor, que isso viria às custas de uma diminuição da população coberta, né? Isso sobrecarregaria o SUS e diminuiria o tamanho do mercado. Então, um equilíbrio muito complexo ali que tem que ser estabelecido para realmente voltar a uma situação de normalidade. Doutor Diogo, o que a gente ouve, por exemplo, carência de leito de UTI. De vez em quando a gente ouve, pô, tu conhece alguém, tem que ligar, tem não sei o quê, não tem leito de UTI na cidade. Isso passa por questão financeira ou estrutural mesmo? Mauro, a gente, em Belém, a gente viveu isso muita força na pandemia. Nós, no Hospital Porto Dias, até uma coisa que aprendemos e reforçamos, na verdade, na pandemia, a gente tem uma capacidade, uma flexibilidade muito grande. A gente consegue abrir leitos ali que estão instalados, mas não estão operacionais. Então, é possível para a gente atender. Quer dizer, tem reserva. O que existe hoje de uma carência maior é exatamente em algumas especialidades, como pediatria, por exemplo, que é uma especialidade que tem um custo elevado e tem o ticket. Uma especialidade que vive ali no limite do prejuízo, né? E que vocês atendem, né? A gente atende, é uma especialidade muito complexa de atender, mas a gente atende e faz com muito zelo e muito cuidado com a qualidade, e a gente faz porque a gente entende que faz parte do portfólio de um hospital geral. Eu ouço falar que cardiologia pediátrica, o melhor local é o aeroporto, é verdade? Não dá para ser tão taxativo assim, Mauro. A gente tem bons profissionais, mas existem algumas especialidades que não se limitam a Belém, que no Brasil inteiro existe uma baixa capacidade, não são tantos profissionais formados que escolheram esse caminho da carreira. Que é uma especialidade da especialidade. É uma subespecialidade, exatamente. E aí acaba que isso fica na mão de pouca gente, mas o mercado acaba encontrando um equilíbrio, né? O profissional raro acaba sendo mais valorizado e dali a pouco passa a fazer mais sentido as pessoas seguirem essa trajetória e aí lá na frente se encontra Doutor Diogo, um equilíbrio, uma curiosidade. Bem, o Porto Dias surgiu com um trauma, né? Com ortopedia, seu pai é ortopedista. Exato. Né? Então surgiu até hoje, me parece que a maior demanda, não é só do Porto Dias, tudo que é hospital é trauma, é ortopedia. Eu vejo várias especialidades já avançaram na robótica, estão usando o robô para tudo, menos na ortopedia. Por quê? A ortopedia é uma especialidade que ela teve diversos avanços em equipamentos e materiais implantáveis que são utilizados ali que permitem uma melhor recuperação, uma melhor funcionalidade do membro que é operado, né? E cada vez mais a gente faz uma abordagem multidisciplinar e muito bem construída e controlada com indicadores em que a gente consegue realmente ter resultados melhores para os nossos pacientes. Cirurgia robótica ainda é um negócio bastante caro, ainda é um negócio que a demanda é limitada com as pessoas que podem pagar. Os planos de saúde já estão aderindo à robótica? Hoje a gente tem que dizem que no final acaba sendo mais barato, porque tem um menor tempo de internação, não é isso? Exato, Mauro. Acho que assim, essa análise de mais barato é algo que a gente chama de custo-efetividade em saúde. E em algumas circunstâncias é mais barato fazer uma cirurgia robótica do que fazer um outro método mais convencional. Por exemplo, câncer de próstata, o câncer mais comum em homens. A técnica robótica cursa com muito menos complicações, disfunção erétil, incontinência urinária. E essas problema quase zero, né? Quase zero. E essas complicações, quando você opera um homem jovem não utiliza esse método, a chance de você ter que, dentro do sistema de saúde, bancar um paciente que vai fazer várias outras intervenções, acaba saindo mais caro no longo prazo. Então, essa conta está sendo feita, alguns planos cada vez mais credenciando, mas não é cirurgia robótica, é cirurgia robótica de uma topografia. Mas essa modernidade da robótica na ortopedia está no ar? Está nos planos? Está no ar, está nos planos. Como eu falei um pouco tempo atrás, né? A gente tem essa questão do custo do capital, tem essa questão de que é um momento de reflexão para a indústria, né? A gente passa por um momento, Mauro, em que a gente precisa buscar reformular todo o sistema de relacionamento comercial com operadoras. Isso é um negócio que vinha-se muito na teoria lá atrás e está indo para a prática. Então, a adoção de novas tecnologias
é um negócio que tem que ser muito bem ponderado, porque exige um investimento de capital importante e se não se encaixar dentro de uma demanda que agrega nessa conta da custo-efetividade, às vezes é difícil fazer sentido. Por isso que, às vezes, esses procedimentos robóticos, as grandes inovações, acabam se concentrando em centros de excelência para onde os pacientes vão e realmente têm uma possibilidade de pagar um valor do próprio bolso maior. E aí, com o tempo, com o baratear dessas soluções, fica mais fácil, fica mais factível fazer em outros centros. Doutor Diogo, a saúde mental hoje é uma grande onda, uma grande preocupação mundial, né? A psiquiatria. E Belém é carente de leitos psiquiátricos, de clínicas especializadas, de hospitais especializados. O Mater Dei Porto Dias é o maior hospital privado do Pará, né? Como é o tratamento, qual a expectativa em torno de doença mental? Na doença mental, Mauro, existe o tratamento, a abordagem ali pontual daquele paciente crônico que tem uma crise ou que precisa de um período de intervenção, internação. Isso acaba sendo realizado em serviços muito específicos para isso, né? No Hospital Porto Dias, até pelas certificações, a Joint Commission, por exemplo, que a gente é obrigado a ter recursos... Atender todas as especialidades e subespecialidades? Exato. E, assim, uma condição muito sensível é o paciente com risco de suicídio ou que chega ao hospital por uma tentativa de suicídio que acabou não se consumando. E existem leitos específicos para isso? A gente tem leitos que contam com a estrutura toda montada para receber esse tipo de paciente e uma linha de cuidado que é para abordar esse paciente. Aí contamos com psiquiatra, com abordagem multidisciplinar de psicólogo, mas ter esse serviço por si só, que atende ao paciente com uma doença ali psiquiátrica crônica que precisa de uma intervenção, é um negócio que, mesmo em São Paulo, por exemplo, é muito difícil encontrar esses serviços pelo plano, né? Os planos de saúde acompanham ou não? Existem clínicas que têm credenciamento, mas na prática quem pode, as famílias que têm condição de sustentar, acabam pagando e é um negócio que tem até crescido em São Paulo, né? Novos modelos de negócio relacionados a essas intervenções de psiquiatria. Então é um negócio que está num momento de crescimento em São Paulo e a gente espera que isso surja e se torne uma realidade mais frequente. Eu tenho lido que os grandes problemas dos planos de saúde atualmente, que os preços estão crescendo, e os preços dos menos idosos estão crescendo mais do que os dos idosos, passa pelo atendimento ao autismo. Como é que funciona o hospital neste particular? O atendimento ao autismo acaba sendo um atendimento estritamente ambulatorial, né? E aí uma queixa muito grande que existe é realmente a talvez superindicação de terapias que existem ali, o custo que esse paciente representa para o sistema, né? Então várias operadoras sofrem com esse custo elevado, mas também o mercado se acomoda. Estão surgindo em São Paulo vários produtos, vários serviços novos que empacotam e geram uma previsibilidade para o plano no custo desse paciente, né? Então isso é um tema muito interessante, né, Mauro? Essa questão de reformulação de modelos de remuneração. Você usou um termo aí, não tem um pacote, você não sabe quando termina, quando começa, quando termina. Exato. Quando você empacota, quando o prestador sabe que ele vai receber um valor independente da terapia que foi empregada, ele acaba realmente usando aquilo que realmente tem o maior impacto, aquilo que comprovadamente tem o maior impacto. E dentro de um mercado competitivo, em que vários prestadores concorrem pela atenção, pelo dinheiro desse plano de saúde, existe realmente uma disputa saudável ali por entregar os melhores desfechos, os melhores resultados dentro ali desse pacote, né? Isso é uma tendência que a gente também está vivendo com muita força dentro de hospital e eu tenho muito orgulho de dizer que na assistência hospitalar, tanto o Hospital Porto Dias como a Rede Mater Dei são protagonistas nesse cenário, né? Então a gente tem cada vez mais adotado esses novos modelos de remuneração em que a gente cria uma previsibilidade para o plano de saúde, a gente alinha incentivos com o plano de saúde, com o médico, com a cadeia de fornecedores de materiais e equipamentos hospitalares. Participação compartilhada com o plano? Na verdade, a gente fala sobre empacotar, né? Então, hoje, esse processo começou ao empacotar procedimentos que são menos complexos. Por exemplo, uma cirurgia de vesícula, que é um negócio feijão com arroz ali de um cirurgião geral. É um negócio que é muito previsível ali no que vai gastar dentro da cirurgia, no que vai gastar de tempo de internação, enfim, é um negócio que
começou por essas coisas mais simples. Hoje, a gente tem diversos contratos em que a gente usa um modelo de remuneração chamado diária global, em que não importa qual condição que esse paciente tenha, complexidade maior ou menor, eu cobro um valor fixo, único para o convênio, e aí a gente tem as modalidades, unidade de internação, enfermaria, apartamento, UTI, até mesmo o atendimento do pronto-socorro. Então, eu gero uma previsibilidade para o plano de saúde, eu assumo um risco ali, porque nesse modelo, Mauro, a gente assume que pelo menos 20%, 25% dos pacientes vão dar prejuízo. E às vezes prejuízo muito grande. Mas a gente tem que jogar ali com a estatística e realmente usar, fazer o melhor pelos pacientes, manter ali aquele vínculo, aquela satisfação, aquela efetividade nos nossos indicadores assistenciais, ao mesmo tempo que eu entrego essa previsibilidade para o convênio. Então, nós somos protagonistas, nós já temos diversos contratos que funcionam dessa maneira, inclusive algumas operadoras, até uma autogestão muito grande, a maior que existe em operação aqui no nosso estado, com esse movimento, um ano após o credenciamento, ela Pode dizer qual é a autogestão? A gente fica curioso. A gente está falando da CACI. Ela teve... A CACI é Banco do Brasil. Banco do Brasil. Ela descredenciou alguns outros serviços para realmente... Concentrar. E fechar o empacotamento. Trazer essa previsibilidade, né? Hoje o nosso contrato com eles é 100% empacotado em diárias globais e esses pacotes ali mais triviais, né? Então, isso gera uma segurança muito grande. A gente está falando de um banco, né? Que tem realmente uma gestão local aqui muito forte, que tem... muita gente? Muita gente, as pessoas fazendo muita conta e vendo, bom, isso aqui faz sentido. Esse hospital me gera economia, me gera previsibilidade, ao mesmo tempo em que mantém a satisfação do paciente e mantém os indicadores assistenciais. Então, ele quer referenciar, né, esse modelo. Doutor Diogo, falando em estrutura física, eu ouvi falar alguma coisa que o Porto Dias está trabalhando com UTI com banheiro interno? Sim, a gente tem uma expansão lá naquele bloco novo, em que a gente tem ali a nossa estrutura de ensino e alguns leitos, né, que a gente está viabilizando aí a abertura desses leitos e uma das coisas é a UTI humanizada, né, Mauro? Isso é uma coisa que o paciente que ele fica internado numa UTI, ele, por pelo menos um tempo após a alta, ele fica com algum grau de dependência, ele precisa do apoio da família. Então, todas as nossas UTIs, a gente convida a família a estar presente o tempo todo dentro do hospital. Isso dá uma segurança incrível. Isso cria uma segurança grande na família de que está sendo feito melhor pelo paciente e ajuda nesse processo de transição. Quando esse paciente for para casa, a gente tem ali uma estrutura familiar que vai estar mais preparada para abordar os acessos que aquele paciente sai, abordar algum grau maior ou menor de dependência que aquele paciente sai de uma internação em uma UTI, né? A exemplo dos hospitais no mundo desenvolvido, a educação está invadindo agora no Brasil as instituições de saúde, né? Então, os grandes hospitais, Einstein em São Paulo, a Santa Casa de São Paulo, todas têm faculdade, né? E preparam sua própria mão de obra, que é uma coisa que está fechada, é muito interessante. E o Mater Dei Porto Dias vai lançar agora a sua faculdade própria. Pelo menos fisicamente já está pronto no Almirante Sim. Barroso, né? O que vai funcionar? Como? Quando? Isso é um negócio da família Porto Dias, né, que está ali no mesmo então site. não faz parte da rede Mater Dei. Não faz. Faculdade Porto Dias. Isso, Faculdade Porto Dias. E a gente vai começar ainda esse ano, Mauro, algumas turmas de pós-graduação. É a nossa primeira inserção nesse mercado de educação direto ao consumidor, né? A gente identificou essa oportunidade de mercado, essa demanda que existe, e muitas vezes as pessoas vão fazer cursos que elas precisam reciclar a cada 2 anos, fora em São Paulo, porque não existe esse recurso aqui em Belém, né? É muito mais barato trazer o professor. É muito mais barato montar turmas aqui e realmente fazer. Então, a gente vai lançar essas pós-graduações como uma primeira inserção nossa aí em vender educação ao consumidor médico, consumidor da área da saúde. Mas a gente tem algumas graduações aí que também estão no nosso radar e estamos trabalhando para realmente postular e abrir. A estrutura toda pronta, salas de aula, tudo pronto, só aguardando aí o momento exato do vestibular. A estrutura toda pronta, laboratórios, salas de aulas, a gente realmente visitou as maiores instituições do Brasil e até de fora do Brasil para entender o que há de mais moderno em estrutura voltada à educação, e a gente está muito feliz com a estrutura que estamos obtendo. Isso que você falou, Mauro, é um ponto muito importante. Quando a gente olha, por exemplo, aquele ranking da Newsweek, que é um ranking muito famoso aí de melhores hospitais do mundo, talvez o mais famoso, né? A gente tem, se você for olhar naquela lista,
A grande maioria dos hospitais ali no topo são hospitais que têm iniciativas muito fortes de ensino e pesquisa. Alguns hospitais até nasceram dentro de instituições de ensino que passaram a prestar algum nível de assistência. Houve, então, o inverso, né? Houve o inverso também, mas a realidade é que ensino e pesquisa andam junto. Esses estudantes vão estagiar no hospital? Existe um programa de estágio muito mais complexo do que simplesmente o hospital, inclusive a parte de inserção no SUS, no Sistema Único de Saúde, é um critério básico em qualquer currículo de graduação no Brasil. Então, existe algo muito mais complexo, mas sim, o fato de estar próximo, estar dentro de um hospital, cria ali uma série de facilidades. E com certeza acesso, os professores serão os próprios profissionais do hospital. Exato. Facilita muito. Exato. Existe, assim, como a gente vê no mundo afora, existe uma sinergia muito grande entre assistência à saúde, principalmente de alta complexidade, com o ambiente acadêmico. Então, o senhor acha que já no segundo semestre estará funcionando os primeiros cursos de pós-graduação? Pós-graduação no segundo semestre e no ano que vem. E graduação no ano que vem. Se Deus quiser, no ano que vem. Claro que o foco é o curso de medicina, né? Que vai e volta, tem agora o Mais Médicos, novos editais e assim por diante. Mas é o grande foco, né? A gente monitora todas essas indas e vindas que acontecem e participa ali para tentar realmente conseguir ter a nossa própria graduação. A gente tem uma experiência muito exitosa já com as residências médicas dentro do hospital, que geram um impacto muito positivo dentro da operação do hospital, mas que nos deixam muito orgulhosos por povoar o nosso estado, a nossa região, com especialistas que tinham uma carência ali no mercado, né? Então, a gente forma a nossa mão de obra, a gente abastece o mercado com especialistas e o hospital, a operação do hospital, Mauro, assim, quero citar um exemplo aqui para você. A gente começou uma residência de ortopedia ali no começo dos anos 2010 e 5 anos depois implementamos o time de alta performance em ortopedia, que é um time que aborda com as melhores evidências, os melhores recursos. Crias da casa. Crias da casa. Quem toca, basicamente, é o residente junto com o staff, com o preceptor, né? Então, esse ambiente de reciclagem contínua do conhecimento, de estar sempre em busca dos artigos mais novos, das melhores evidências, cria ali um ambiente que promove inovação, né? E inovação em saúde, a gente não está falando só de um remédio da cura do câncer ou a cura de doenças graves ou equipamentos que mudam o diagnóstico e tratamento. Inovação, Mauro, às vezes é algo muito mais barato que isso. É a gente reformular um processo, incorporar novos conhecimentos na forma de fazer algo em que a gente gera melhor resultado para o paciente, mas é muito importante para cada vez mais, para nos tornarmos referência para clientes, a gente zelar pelo controle, pela previsibilidade do custo, né, dessa assistência de alta qualidade. Doutor Diogo, há um tempo aí eu ouvia falar muito que o novo piso da enfermagem vai quebrar muita gente. O piso está em vigor, ninguém quebrou, ninguém saiu, ninguém correu, ou gostam muito do negócio, ou o piso, houve algum jeitinho para adequar? O piso ele vai ser implementado, cada cidade, na verdade, cada região vai ter uma forma de implementar a questão do piso, mas na média vai ser implementado ao longo de alguns anos. Isso, para a sobrevivência dos serviços de saúde, significa alguma reformulação na forma de atuar e de fazer as coisas dentro do hospital, uma redivisão do formato de trabalho. E isso realmente está sendo feito com muita cautela dentro do hospital, né? A gente vai acompanhando os indicadores, a gente tem um painel de comando, como se fosse no avião, com todos os nossos indicadores mais importantes. Então, a gente consegue, faseando essa mudança, os ajustes que precisam ser feitos para manter alguma sustentabilidade e ver se existe algum impacto em assistência. E, graças a Deus, a gente mas eu li alguma coisa, alguma matéria de sindicato, que os hospitais, para dar um jeito, diminuíram o número de enfermeiros e aumentaram o número de auxiliares. Acontece isso? Existem alguns trabalhos, Mauro, dentro do hospital que técnicos de enfermagem, enfermeiros faziam, que às vezes não precisam de da graduação das competências que são adquiridas. Do profissional mais caro. Então, é exatamente essa a reformulação, né? A gente pegar alguns trabalhos mais simples, mais triviais ali e realmente ressignificar ele para outras categorias que não estão inclusas no piso, né? Mas isso também significa ter uma oportunidade de progressão de carreira. Então, um indicador que a gente controla muito em gestão de pessoas é turnover. Para a gente, se a pessoa iniciar no hospital, a gente investir na formação dela
e ela ficar com a gente por um longo período, é o melhor cenário possível, né? Então, a gente também teve que reformular o nosso projeto de carreira para esses profissionais, e o objetivo é que o auxiliar vire um técnico e esse técnico, em algum momento, faça uma graduação e vire enfermeiro e assim, realmente, progredir junto com a gente dentro da sua carreira, dentro da nossa história. A essência da rede Mater Dei é a maternidade. E o que é que se pode falar de maternidade em Belém? Mauro, assim, a essência no sentido de que a família... Sim. A família a fundação, a motivação inicial. Exato. Mas é um hospital geral, assim como a gente. Sim. A gente implantou uma maternidade. Mas tudo começou com a maternidade, é isso que é importante dizer, né? Exato. Os fundadores são todos obstetras. Exato, é uma família de médicos obstetras, né? E assim, a gente implantou a maternidade em junho de 2022, tem pouco mais de um ano e meio agora, e a gente tem um volume importante de pacientes, a gente tem indicadores excelentes. Eu vou te dar um indicador talvez dos mais sensíveis e que as pessoas não acreditavam que a gente ia conseguir mudar uma realidade. A taxa de partos vaginais, parto normal aqui em Belém, era menor do que 10%. Isso dados oficiais de grandes operadoras, que na época a gente teve acesso. Hoje, nosso resultado médio gira em torno de 30%, com alguns meses nos aproximando até mesmo de 50%. Então, isso transforma o mercado, né? Existem várias coisas que a gente fez para permitir com que isso acontecesse, mas talvez tentar resumir bastante, a gente cria um ambiente de segurança para o médico obstetra e também para a parturiente, de que a gente tem, independente do horário, do dia, pode ser dia 31 de dezembro para dia 1º de janeiro, 3 da manhã, os recursos estão prontos caso a paciente entre em trabalho de parto, né? Então, existe uma relação de confiança entre o obstetra no seu consultório, com a paciente, com a instituição, de que as coisas vão funcionar caso exista essa opção pelo parto vaginal, parto normal. Isso significa menores custos, isso significa menores complicações e é um indicador que é mundialmente desejado que ele cresça, né? Em muito pouco tempo, menos de 2 anos de funcionamento, é algo motivo de muita felicidade para a gente conseguir alcançar um indicador. Diogo, neste mês de março, mês da mulher, alguma novidade em torno das mulheres? Excelente a pergunta, Mauro. A gente está lançando agora um centro de tratamento multidisciplinar de endometriose, né? Endometriose é uma condição ela é uma condição, não é grave, mas ela é uma condição limitante para as mulheres. É uma condição que causa muita dor, é uma condição que causa uma abordagem contínua ali, cheia de eventos de tratamento realmente da paciente. Então, quando a gente une a equipe de radiologia, que usa método de ultrassom, combinado com a imagem de ressonância magnética, algo que é muito raro na nossa cidade. Acabamos de receber um profissional formado na Unifesp, que é expert no assunto. Com a equipe de cirurgiões ginecológicos, ginecologistas obstetras, que são os que tratam a doença. Com uma equipe multidisciplinar, psicologia, nutrição, até mesmo ali o médico da dor, o anestesista, a gente consegue fazer uma abordagem 360 e isso a mágica acontece, Mauro, esse negócio, a mágica dessa abordagem multidisciplinar é que a gente tem ali vários profissionais que estão sempre se atualizando dentro das suas verticais e a decisão sobre qual é a melhor conduta para aquela paciente é uma decisão colegiada. E o colegiado entre vários profissionais que têm distintas visões e estão sempre com o conhecimento mais atual que existe. Então, a indicação de uma cirurgia ou a indicação de um tratamento conservador, sempre vai existir uma segurança muito maior da paciente de que aquela realmente é a decisão mais acertada, né? É uma condição que é tão limitante que é muito comum as mulheres ficarem pingando de médico em médico, buscando ali uma alternativa porque a dor não para, porque a limitação não para. Então, quando vem isso a gente já viu em outras especialidades, esse tratamento colegiado, multidisciplinar, gera uma segurança muito grande para a paciente, diminui o custo do sistema de saúde, ao mesmo tempo em que melhora o resultado no tratamento dessa paciente com essa condição, né? Doutor Diogo Porto Dias, muito obrigado por essa consulta pública, muito obrigado por mais essa participação, volte sempre, grandes novidades chegando e a gente precisa saber. Obrigado pelo convite, Mauro, sempre um prazer estar aqui contigo. Obrigado pela sua companhia, boa Páscoa e na próxima segunda-feira, no mesmo horário, estaremos de volta. Até lá!